Acredite se quiser, o SBT venceu mais uma batalha da Globo e tem tudo para ser a TV aberta a transmitir já a partir da próxima semana a Libertadores da América. E no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os detalhes. Quero falar também sobre a possibilidade de o Rogério Ceni um dia treinar o Corinthians. O André Sanches afirmou que contrataria o ex-treinador do São Paulo. E eu vou contar sobre como é que o Rogério vê essa possibilidade. Quero falar também sobre Everson, goleiro do Santos, que está de mudança para o Atlético Mineiro. Tem os números da transferência do Evanilson para o Porto, além de informações importantes sobre o momento do Cruzeiro com mais um tropeço na Série B. E para fechar, derrota da Lusa com erros de arbitragem importantes. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo tem muita informação. Então antes de te passar todas elas, só queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. E ter OneFootball é a coisa mais simples do mundo. Para começar, você não vai gastar absolutamente nenhum real, basta pegar na descrição desse vídeo o link, você clica lá, baixa para qualquer celular e ele não custa nada. Depois, porque você vai receber notificações ao longo de todo o dia das principais informações do dia, vai ficar super antenado em relação ao que acontece no futebol e especialmente com seu time do coração. Bora começar o vídeo falando sobre a dolorosa derrota da Portuguesa para o 15 de Piracicaba em jogo válido pelas quartas de final da segunda divisão do Campeonato Paulista. Lusa chegou a abrir 2-0 em cima do 15 em Piracicaba, mas tomou a virada. 2 gols no primeiro tempo do 15, ambos de pênaltis. Pênaltis bem discutíveis, o primeiro deles nem é discutível. Um erro grosseiro do árbitro que conseguiu enxergar uma falta do zagueiro da Portuguesa que tocou só na bola. Quem não teve nada a ver com essa história foi o Daniel Costa, que marcou os 2 gols de pênalti para o 15 de Piracicaba no primeiro tempo. Foi ele também que marcou o terceiro gol, o gol da virada na etapa final. Os gols da Lusa foram marcados por Diego Rosa e Guilherme. A partir de agora, na próxima semana, na segunda-feira da semana que vem, a Portuguesa vai ter de vencer por 2 gols de diferença no Canindé para passar para as semifinais. Se vencer por 1 gol, leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado classifica o 15 de Piracicaba. Vamos ver o que a Federação Paulista de Futebol vai falar a respeito dos erros de arbitragem bem grosseiros nesse jogo da Portuguesa. Outro que também tem motivos para lamentar segunda-feira é o Cruzeiro, que só empatou com o CRB 1-1 em jogo no Mineirão, jogo que fechou a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 6ª partida sem vitória do Cruzeiro, sendo 5 somente na segunda divisão. Dessa maneira o Cruzeiro até conseguiu sair da zona do rebaixamento, mas está só uma posição acima do Z4, mas 3 dos 4 times que ainda estão na zona do rebaixamento ainda tem jogos por fazer e podem ultrapassar o Cruzeiro. Momento extremamente delicado para o Enderson Moreira, especialmente pelas circunstâncias. Mais um tropeço do Cruzeiro contra o CRB. Recentemente o time de Alagoas já havia eliminado o Cruzeiro da Copa do Brasil e agora nesse empate 1-1 marcou o gol do empate aos 39 do segundo tempo com o Léo Gamalho, que já chegou a 16 gols na temporada, é o principal artilheiro do futebol brasileiro, são 7 somente na Série B do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro havia aberto o placar com o Marcelo Moreno no primeiro tempo, não fez um bom jogo, não criou muitas oportunidades de gol, mas ia se defendendo relativamente bem até os 39 do segundo tempo, quando o Machado e o Ariel Cabral fizeram uma baita lambança. A bola sobrou para o Léo Gamalho, que bateu de perna direita para garantir o empate. CRB é o 6º colocado com 13 pontos, como te contei, o Cruzeiro é só o 16º colocado, tem 5 pontos conquistados em 8 partidas, sempre fazendo a lembrança de que o Cruzeiro perdeu os 6 pontos por causa daquele problema na FIFA, não fosse por isso teria 11 pontos na tabela de classificação. Situação do Enderson Moreira segue indefinida, há muita pressão por sua demissão. Vamos ver se até a próxima partida, marcada para sexta-feira contra o Vitória, novamente no Mineirão, o Enderson se sustenta ou se ele vai ser demitido. Quero falar agora sobre Evanilson, o novo jogador do Porto. Cheguei a te dar essa informação no vídeo da tarde dessa segunda-feira. Faltavam na oportunidade os números da negociação. O Eduardo Oran não quis dar muitos detalhes, o pessoal do Fluminense também não, mas durante a noite ainda da segunda-feira, enfim, esses números foram revelados. Porto vai desembolsar 7,5 milhões de euros, que equivalem hoje a 47 milhões de reais para ficar com 80% dos direitos econômicos do atacante. Centroavante de 20 anos de idade, que quase foi parar no Crystal Palace da Premier League. Ele chegou a fazer exames médicos no time inglês, mas o Porto acabou cobrindo a oferta. O time inglês estava disposto a pagar 7 milhões de euros, o Porto pagou meio milhão de euros a mais, ainda vai pagar em menos parcelas. Até por isso o Tombense, que é o time que detinha os direitos econômicos do Evanilson, acabou fazendo o negócio. Fluminense vai ter direito a
13 milhões e meio de reais, que equivalem a 30% do valor total do negócio. O Fluminense foi o clube que revelou o Evanilson, o garoto está desde os 13 anos de idade na base do tricolor, mas no fim do ano passado não teve seu contrato renovado, acabou se acertando com o Tombense, que repassou só 10% dos direitos econômicos e mais 20% de uma taxa de vitrine enquanto o jogador estava emprestado ao Flu. Ou seja, o Flu vai ficar com uma quantia bem pequena, 13 milhões e meio de reais, por um jogador extremamente talentoso que ele mesmo formou. Baita mancada do presidente Mário Bittencourt, que não poderia, em hipótese alguma, ter desperdiçado um talento tão grande por um valor tão pequeno. Bora te atualizar agora sobre a ida de Everson, goleiro que pertencia ao Santos, ao Atlético Mineiro. Uma novela antiga, o Everson vinha tentando deixar o Santos para jogar no Atlético, chegou a procurar a justiça, acabou perdendo em primeira instância, recuou, pediu desculpas ao Santos, até foi reintegrado, mas voltou na condição de quarto goleiro. Nos últimos dias, o pessoal do Atlético procurou o pessoal do Santos para abrir negociações e o martelo foi batido na tarde dessa segunda-feira. O Galo vai desembolsar 6 milhões de reais pelos direitos econômicos do jogador. A grande questão é, em cima desses 6 milhões de reais, o Santos vai ter de repassar 20% ao Ceará ou o Atlético Mineiro vai pagar uma outra quantia em cima dos 20% que pertence ao Ceará. A informação que eu recebi de um dirigente do Ceará é que o Santos vai ter de descontar 1.200.000 em cima desses 6 milhões para endereçar o clube cearense que havia vendido o Everson na temporada passada por 3.400.000 reais. O Santos está dizendo que não, que vai ficar com 6 milhões de reais e que Atlético e Ceará vão ter de se entender nos próximos dias em relação ao pagamento desses 20%. De qualquer maneira, encerra-se essa novela, que estava bem chata. O Everson vai atender ao desejo do Sampaoli, que queria um goleiro que jogasse com os pés. Vale também a lembrança de que no ano passado foi o próprio Sampaoli quem havia indicado o Everson para ser reforço do Santos. Quem perde com essa história toda certamente é o Rafael, que vinha fazendo um bom trabalho, o ex-goleiro do Cruzeiro, que foi à justiça para se tornar atleta do Atlético Mineiro, vinha desempenhando bem, mas agora com a chegada do queridinho do Sampaoli, a tendência é que o Rafael amargue o banco de reservas. Já que falei em novelas, aqui também tem potencial para se transformar numa novela mexicana. O interesse do Palmeiras em Andréas Herrera, lateral direito de 21 anos de idade, que pertence ao São Lourenço. História bem antiga, com várias idas e vindas. A última notícia vem da Argentina e dá conta de que o Palmeiras procurou mais uma vez o São Lourenço e enfim ouviu do clube argentino uma disposição de fazer negócio. De acordo com jornais argentinos, o martelo pode ser batido por algo na casa de 2.200.000 dólares. A primeira pedida do São Lourenço era de 5 milhões de dólares, o Palmeiras chegou a fazer uma oferta de 1 milhão de dólares que foi recusada. Se esse martelo de fato for batido em cima de 2.200.000 dólares, o Palmeiras paga uma parcela agora e o restante a partir do ano que vem. É bem possível que essa grana venha da venda do Diogo Barbosa para o Grêmio, outra negociação que está bastante avançada. O Vanderlei Luxemburgo pede há bastante tempo um lateral direito e cede o Diogo Barbosa para o Grêmio, até porque já tem para reserva do Vinha o Lucas Esteves, lateral bastante badalado, um cara que tem bastante moral dentro do Palmeiras. O presidente André Sanches tem dado várias declarações polêmicas nos últimos dias e uma das maiores se deu em uma entrevista ao Benja, lá no Fox Sports, em que ele fala que contrataria sim Rogério Ceni para ser técnico do Corinthians. Logo, o Rogério Ceni, que foi o maior ídolo da história recente do São Paulo, talvez o maior ídolo da história para vários torcedores do tricolor. Essa notícia repercutiu bastante e virou alvo de comentários ao longo de toda a segunda-feira. O que eu queria te contar nesse vídeo é se o Rogério Ceni vai topar ou não um eventual convite do Corinthians. Antes, quero te contar a frase que o Andrés deu na entrevista ao Benja, abre aspas, sem problema nenhum de o contratar. Vai ser um dos melhores treinadores do Brasil. É uma grande pessoa, não é mais atleta. Ele sempre respeitou o Corinthians, nunca ofendeu ou tirou sarro, como alguns já fizeram. Não teria nenhum problema de contratá-lo não. Fecha aspas. Foi consultar uma pessoa muito próxima, muito amiga do Rogério Ceni, para ver se o Rogério, eventualmente, em caso de convite do Corinthians, poderia aceitar a possibilidade de trabalhar num dos grandes, talvez o maior rival do São Paulo. E essa pessoa me assegurou que a chance é zero, porque o Rogério nunca colocaria em risco toda a história que construiu em mais de 20 anos no São Paulo. Ele preza demais a relação com o torcedor e também sua história no tricolor. Ele tem certeza de que teria dificuldade para conquistar o torcedor corintiano e pior, poderia perder vários pontos, se não todos os pontos com o torcedor são paulino. E de fato é mais natural mesmo pensar dessa maneira, não há motivos para o Rogério ter pressa em trabalhar num grande de São Paulo, especialmente num rival do tricolor, até porque há uma eleição marcada para o fim do ano que vai eleger um novo presidente do São Paulo, Júlio Casares e o Roberto Natel concorrem, e é natural que qualquer um dos dois que vença
pense no nome do Rogério Ceni para técnico para a próxima temporada. O contrato do Rogério com o Fortaleza termina em dezembro, dá para descartar a possibilidade dele largar o Fortaleza na metade do trabalho, como fez na temporada passada quando foi para o Cruzeiro. Ele se arrependeu demais de ter tomado essa decisão, foi mais um dos ensinamentos que o Rogério teve, e a expectativa, a ideia, a projeção do Rogério Ceni para o seu futuro é ser convidado para o São Paulo e traçar uma carreira parecida, por exemplo, ao de Alex Ferguson no Manchester United, ficando por mais de uma década no São Paulo. Ele está se preparando para isso, esse é o sonho da vida do Rogério, e se de fato o Corinthians em algum momento procurá-lo, certamente vai ouvir ou não. Guardei para o fim a principal notícia da segunda-feira, que surgiu só de noitão. Por volta das 10h30 da noite, o UOL informou que o SBT está muito perto de um acordo com a Conmebol para ter os direitos de transmissão da Libertadores até 2022. Isso já valeria para a volta da Libertadores na edição desse ano, que está marcada para a semana que vem. É importante lembrar que, se confirmar a notícia, vai ser uma baita rasteira do SBT em cima da Globo, sua grande rival, a segunda rasteira em poucos meses. Vale a lembrança de que tempos atrás, no mês de junho, a Globo tentou impedir que o SBT fizesse a transmissão da partida final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. O SBT conseguiu fazer a transmissão, registrou bons índices de audiência e ainda faturou bastante na parte comercial. Foi por causa do sucesso com o Fla-Flu que o SBT se interessou em fazer os direitos de transmissão da Libertadores da América nos próximos anos somente em TV aberta. Ele pegaria todas as partidas que ficariam com a Globo e transmitiria já a partir da semana que vem. O UOL trata esse acordo como muito próximo. De acordo com a publicação, o SBT e a Conmebol já estudam minutas do contrato, ou seja, pequenos ajustes antes do anúncio, que deve ocorrer até o fim dessa semana. Tem algumas outras informações importantes que eu queria separar para você. Também, de acordo com a matéria, se a Conmebol tivesse aceitado uma proposta menor que a Globo fez recentemente, a Globo pagava 65 milhões de dólares e ofereceu algo na casa dos 45 milhões de dólares. Se a Conmebol aceita esse valor, ela poderia ficar mal com outros dois parceiros, com a Disney em TV fechada e com o Facebook, que faz transmissões via stream, afinal de contas, porque deu desconto para a Globo e não deu desconto para essas parceiras. Com o SBT, a Conmebol e a Libertadores também passam a ter um plus que não tinham com a Globo, a possibilidade de exibir marcas da própria Conmebol. E diante do iminente acerto com o SBT, a Conmebol passa agora a focar esforços em encontrar parceiros para exibirem as partidas que ficariam no Sport TV. Vamos ver como é que vai terminar essa história. Além dessa questão toda envolvendo a Libertadores, ainda tem a Sul-Americana, outro pepino para ser descascado pela Conmebol. A Sul-Americana seria transmitida pela DAZN, a DAZN, alegando problemas financeiros em meio à pandemia do coronavírus, abriu mão das transmissões dessas partidas. Mas, de qualquer maneira, a grande notícia da segunda-feira é a possibilidade, parece real, de a gente assistir ao SBT fazendo as transmissões da Libertadores, a Globo perdendo um importante trunfo no mercado do futebol. E aí a curiosidade é de como a Globo vai tentar combater os jogos transmitidos no SBT nas próximas quartas-feiras. A Globo já solicitou à CBF que transfira jogos do Corinthians para as próximas 3 quartas-feiras. A ideia da Globo é exibir o Corinthians em território nacional para tentar minimizar os efeitos da audiência da Libertadores no grande rival no SBT. Jogos do Corinthians que vão passar na quarta-feira para concorrer com a Libertadores são contra Bahia, Sport e Atlético Goianiense nos dias 16, 23 e 30 de setembro. E a gente não perde por esperar para ver como é que vai ficar essa guerra de audiência entre Globo e SBT. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. É só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta também o sininho. É importante porque você começa a receber notificações sempre que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Ah, e só para completar, você ainda pode virar membro do canal do Nicola. Tem um quadradinho azul aqui embaixo escrito Seja Membro. Você clica lá, escolhe qualquer um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens como membro do canal.